nosso estudo, mas eu esqueci de colocar no nosso grupo de WhatsApp. Eu coloco hoje as duas gravações, a de agora e a de semana passada, que já está por lá. E estamos gravando, então, mais um estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, Ceará, hoje, dia 19 de março. Hoje é um dia que a gente está um pouquinho triste, mas que possamos ter força e intuição no bem, dedicar a nossa reunião de hoje à nossa amiga Michele. Hoje que é dia de São José, realmente, bem lembrado. O Israel está chegando aqui. Como a Ivina falou, é o da chuva, né? É o santo da chuva, é isso? O que nos traz esperança da... Olha aí, vai chover. Oi, Israel, tudo bom, meu querido? Boa noite, Israel. Oi, Israel. Olá, boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje, dia de São José, que vai trazer fertilidade, abundância de chuva, vamos fazer um estudo bem especial. E como prece, hoje, eu separei uma música e uma música de Tim e Vanessa, geralmente eu coloco sempre deles, é uma música muito bonita, chamada Cântaro. Eu acho que eu não passei aqui ainda, mas é uma música bem linda mesmo, fala sobre o Evangelho, fala sobre o encontro da mulher samaritana com o Cristo, um encontro bem marcante, que um dia a gente vai chegar nessa passagem, estudar ela, com certeza. E aí essa música a gente dedica, como a reunião hoje toda, a nossa amiga Michele Maranhão. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu.
tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, eu te encontrei. Assim seja, meus amigos. Boa noite, Lili. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lili. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada. Então, meus amigos, com essa música linda que fala desse encontro do Cristo com a mulher, eu queria apenas mostrar para vocês, pegar alguns minutos da nossa reunião para a gente recordar um pouco como é que foi iniciado o NEP. Tem algumas fotos aqui que eu vou colocar na tela, que estão, quem está no grupo do WhatsApp, lá na descrição do grupo tem um link de um drive que tem arquivos do nosso estudo, né? E tem algumas fotos, algumas imagens de divulgação, e peguei justamente de lá. Esse momento foi a abertura, né, do NEP, que foi pensado, planejado, muito pela nossa amiga Michele Maranhão. Eu me recordo que foi bem na época que eu e Larissa estávamos nos mudando para Fortaleza, e o que aconteceu é que as coisas... Houve uma conjunção de fatos, né, assim, que não são coincidência, com certeza, que a Michele queria muito trazer o NEP para o Ceará, não havia ainda, e como nós já tínhamos o NEP na Paraíba há algum tempo, foi a oportunidade da gente passar para ela um pouco sobre a proposta, e aí a gente participou nesse dia de uma palestra de abertura com o Sérgio Felipe. Ele está até aqui lá atrás sentado, e falamos um pouco para o pessoal. Foi em um hotel, não lembro qual o hotel, daí de Fortaleza, que a gente apresentou um pouco da proposta do NEP, né? E aí tem algumas fotos aqui, estão um pouco misturadas as fotos, mas de algumas vivências que a gente teve. A nossa amiga Alcione,
ou Alcione, eu gosto de chamar ela de Alcione, porque a gente lembra da Alcione do livro Renúncia. Ela gostava de trazer algumas dinâmicas, então esse dia foi bem legal, pessoal. Eu acho que não estava nesse dia, infelizmente, mas o pessoal colocou aí suas habilidades artísticas. Foi bem no início que a gente estava encontrando a forma que o estudo deveria se desenvolver. Aqui, como eu disse, as fotos são um pouco misturadas, aqui já foi um outro dia, mais na frente, onde a gente teve um encontro com o Rossandro Klinger, o companheiro estava lá, também é muito ligado ao NEP, ele ajudou a fundar o NEP de Campina Grande, na Paraíba, né, o Rossandro, e aí ele estava fazendo alguma palestra profissional na época e conseguiu um tempinho foi até ele que sugeriu se encontrar com o grupo que estava se iniciando, então esse grupo aí, muitos hoje não estão conosco pelas tarefas, né, tudo gente muito ocupada, e nesse dia a Michelle não estava. Nesse outro dia aqui foi com o Celestino, né? Então a gente tinha esses encontros com companheiros que já vinham estudando evangelho, que tinham muito a compartilhar conosco, né? Então teve esse encontro também com o Severino Celestino, que a Michelle ajudou a promover. Aí voltando para o dia da inauguração, apenas para a gente recordar, né, a contribuição dessa nossa amiga, que deixou o mundo físico, mas com certeza estará nos ajudando do plano espiritual nessa tarefa. Assim como muitas tarefas que ela estava envolvida na área de evangelização, de estudos. Quando eu conheci Michelle, ela estava eu acho que era coordenadora da área de estudos da Federação Espírita do Ceará. E na passagem dela foi onde o NEP foi criado. Novamente uma foto com o Celestino, nesse dia que houve encontro com ele. Saudade de muita gente aqui, que a gente não vê faz tempo presencialmente, mas em breve, com certeza, estaremos reunidos. Aqui, voltando àquele dia que a gente teve algumas vivências lá no primeiro dia mesmo de encontro do pessoal, e trouxeram alguns livros, Paulo Estevão, o Novo Testamento de Haroldo. Isso tudo foi bem os primórdios mesmo do NEP. Olha aí, novamente a Michelle, o Elber também é um companheiro que nos ajudou bastante, principalmente nessa fase inicial. Elis também. Elis, até hoje conosco, participa de vez em quando conosco também. Infelizmente ela não está podendo atualmente participar, mas eu tenho certeza que em breve ela volta, ela nunca deixa de vez o estudo. Aqui foi um documento o primeiro documento que a gente fez sobre o NEP na federação, né, uma mensagenzinha para explicar como é que funcionava o NEP. Então é isso, meus queridos, porque eu sei que nem todos vocês a conheceram, mas fica essa recordação de profunda gratidão do NEP, né, a nossa amiga Michelle, nós pessoalmente, eu e Larissa, a gente era muito amigo dela, assim, de ser uma pessoa que nos ajudou bastante nessa mudança de cidade, né? A gente sabe que às vezes é difícil a gente se ambientar. Então, desde assim, me diga, Michelle, onde é que Eu conserto o carro. onde é que conserta o carro, onde é que diarista. Então, a gente está um pouco triste, mas é aquela saudade que nos pegou de surpresa, porque era uma moça nova, uma moça nova de 44 anos, mas que com certeza ela e a filha dela já viam manifestação, e que tem certeza que tudo tem a sua razão de ser. Também ela falava muito da mãe dela, que também havia desencarnado bem cedo, então a gente sabe que o trabalho continua, a vida continua no plano superior, a saudade é que bate, né? Mas vamos fazer hoje um estudo bem especial, dando continuidade às nossas reflexões sobre a passagem que nós estamos
estudando da expulsão dos vendilhões do templo, com essa força, né, da nossa amiga, com certeza, talvez esteja acompanhando ou irá acompanhar a gravação do nosso estudo lá do outro plano. Você quer falar alguma coisa, Larissa? A Rutinha também era muito próxima da Michelle. Então, eu não sei se ela vai entrar hoje, mas vamos orar também pela Ruth, que ela estava, óbvio que motivadamente, né, triste um pouquinho. Mas é um luto natural, assim, né? Nós mesmo espíritas que sabemos da existência, né, da continuidade da existência do espírito, a gente precisa, não pode se privar de sentir, né, essa falta, essa tristeza, esse luto que é natural, né? Às vezes a gente se coloca na posição de super-heróis por sermos espíritas, mas não precisamos reconhecer que esses sofrimentos a gente precisa vivenciar e aprender com eles. Então era isso, meus queridos. Eu acredito que já esteja em tela com vocês, para vocês, o nosso textinho, né? Aqui em Mateus, nós estamos em João. Acho que até, aproveitando que Mateus está em tela, o próximo estudo, ou o próximo texto que a gente pode estudar, já recordando que a gente decidiu estudar essa passagem evangelista por evangelista, geralmente a gente estuda todos os evangelistas de uma vez, mas há tanto elemento em cada evangelista que a gente começou por João. Talvez seja interessante a gente continuar depois em Mateus, mas depois a gente decide. Vamos por partes, continuar aqui em João. Quer que eu leia? Então, vamos lá. João 2. Opa, desculpa, eu coloquei em mudo sem querer. Começa de novo, por favor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui. Não façais a casa do meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: este santuário foi edificado em 46 anos, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Ok, essa é a nossa passagem, recordando. Nós tivemos discussões muito interessantes na semana passada, mas aí eu vou novamente passar a bola para o amigo Antônio, porque, Antônio, a gente ficou com alguns pontos, né, interessantes para trazer hoje, que não deu tempo na semana passada, não é isso? Isso. Nós vimos até a questão do 18, né, dos sinais, né? Isso. E ficamos devendo também a questão do 17, né, do zelo para a tua casa, que a gente disse que traria hoje, em função de ser um pouquinho mais volumoso, né? Embora vai estar resumido. Você chegou a ver, por gentileza, o seu e-mail? Opa, meu amigo, não cheguei a ver, mas eu
Por Vou abrir favor, agora. olha aí, tem 2 arquivos, um de PowerPoint e um de Word. Primeiro do PowerPoint. Se você pudesse colocar primeiro do PowerPoint, eu agradeceria. Perfeito. Pronto, vou colocar agorinha. Só um minutinho. Do Word também, para baixar. Certo, vou só colocar aqui já esse arquivo. Pronto. É esse aqui, né? Sempre lembrando, né, gente, que nós estamos fazendo esse fechamento sugestivo e em conjunto, né? Estamos trabalhando em conjunto, né? E que não há assim aquela coisa, não há o certo. O certo é a interpretação que cada um dá conforme se adequa a cada um, né? E esse 17, nós vimos que essa colocação que João fez é uma colocação que nos dá, assim, a impressão de que, pelo tempo que o Evangelho foi escrito, é como se ele tivesse conversado com os discípulos depois e tivesse tido essa conclusão e inseriu no Evangelho quando ele escreveu o Evangelho, né? Isso nós estamos falando baseado no fato de que, na hora que aquilo aconteceu, eles não devem ter feito a ligação mental automaticamente com a Escritura, né, mesmo porque não comentaram nada, então isso deve ter sido posterior. Mas é interessante. Quando nós conversamos sobre Salmos, lá no estudo dos elementos, nós já vimos o que era o Salmo, de onde que vem a palavra, e os Salmos eles eram ou falados, ou declamados, ou cantados, muitas vezes cantados, né? E este Salmo, especificamente, é um Salmo de Davi, né? Esse Salmo, ele data aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, né? E esse Salmo, ele é citado no Novo Testamento por Paulo, ele é citado por Pedro, ele é citado pelos 4 evangelistas, então ele é citado em várias partes desse Salmo. E eu trouxe partes desse Salmo aqui, apenas para que a gente tenha uma ideia, para ver como é que ele se comporta, porque os Salmos, eles têm várias características, podem ser Salmos chamados messiânicos, podem ser Salmos proféticos, né? E geralmente aqueles que são proféticos, eles preveem o que vai acontecer, e geralmente os chamados messiânicos são aqueles que têm a ver exatamente com a narrativa que envolve Jesus, que envolve o Messias, né? Mas esse texto, esse Salmo, como nós vimos na apresentação dos elementos, ele traz muito da particularidade do salmista, né? Então, muito da emotividade do salmista, do ponto de vista do salmista, é colocado. E eu trouxe isso aqui só para a gente ter assim, uma ideia, e depois mostrando algumas referências no Novo Testamento, para a gente poder fechar isso daqui. Isso aqui já deveria ter sido estudado lá na parte histórica, mas é importante a gente saber disso para poder fazer esse fechamento, tá? Então, o texto ele começa, né, com Davi está... Qual o contexto? Davi estava sob uma pressão muito forte, Davi já havia se mudado, havia trazido a Arca da Aliança, e Davi pensava, eu tenho o meu reino, eu tenho a minha casa, e a Arca de Deus está em tendas, porque a Arca da Aliança, naquela época, ela era guardada em tendas. E ele disse, não, eu preciso fazer uma casa para Deus. Deus precisa de uma casa, porque se eu tenho uma casa, Deus merece uma casa muito melhor do que a minha. E ele pensou na construção do templo. Foi quando ele teve a visita do profeta Natã, não é? E Natã disse que teve um sonho e foi advertido por Deus de que Davi não deveria construir o templo, não é? Que esse templo deveria ser construído por um filho dele, e não seria ele, em função, segundo as Escrituras, dele ter feito muitas guerras, da conduta dele, então ele não faria o templo, né? E Davi começou a sofrer uma pressão muito grande, uma pressão muito forte, né, dos anciãos da tribo, dos próprios povos ao redor que estavam pressionando para fazer guerra, como Aquiles, etc, etc, etc. E ele se viu num momento de extremo sofrimento. E nesse momento de extremo sofrimento, ele compôs esse salmo.
Então nós vamos ver que esse salmo ele tem coisas muito do homem Davi, e é como se ele entrasse de repente numa veia assim, numa comunicação meio que medianímica, né? Eu falo medianímica porque é mediúnica no sentido da profecia e anímica no sentido dele, né? Por isso o nome medianímica, né? Então ele começa dizendo, olha, o que está em verde é o que nós atribuímos que é exatamente dele. Embora alguns autores achem que isso aí tudo fala de Jesus, mas é incoerente. Muitos autores também não concordam com isso, porque tem coisas exatamente contrárias àquilo que Jesus ensinou. Então isso realmente parte do homem. Quando ele diz, salva-me, ó Deus, pois a água sobe até o meu pescoço. Isso dentro da veia poética dele, né? Afundo num lodo profundo, sem nada que me afirme. Entro no mais fundo das águas e a correnteza me arrastando. Esgoto-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem esperando por Deus. Então ele começa a fazer esse salmo, essa prece pedindo socorro, né? Dizendo que está muito aflito, pedindo socorro. A parte em preto já é uma parte que pode ser levada para um lado profético, quando ele diz, mais os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. São poderosos os que me destroem. Os que por mentira são meus inimigos. Deveria eu devolver o que não roubei? E depois nós vamos lá na frente bem rapidinho fazer esse link, para nós vermos por que ele pode ser tido como profético. Podemos seguir para o outro, né? E ele diz, ó Deus, novamente ele, o homem, tu me conheces, tu conheces minha loucura, meus crimes não estão escondidos de ti. Claro que isso não pode ser atribuído a Jesus, é atribuído ao homem Davi, né? Que eu não seja a vergonha dos que esperam em ti, e a vé dos exércitos, que não seja a confusão dos que procuram a ti, ó Deus de Israel. Aí volta para a veia profética. É por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, que me tornei estrangeiro aos meus irmãos, estranhos para os filhos de minha mãe. Essa expressão, filhos de minha mãe, cabe muito bem aí, porque era muito comum entre os hebreus o pai ter filhos com várias mulheres. Então ele, na condição de filho, ele fala filho da minha mãe, que ele pode ter um irmão que não seja filho da mãe dele. Certo? Daí essa expressão, tá? Seguindo. Essa aí é a parte final. O salmo é muito grande, nós pegamos só aquilo que interessava. Pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. Aí tem várias partes do salmo, e lá no meio do salmo ele coloca, como alimento deram-me fel, e na minha sede serviram-me vinagre. Isso também é atribuído à parte profética. Por que essa divisão é feita dessa forma? Aí agora nós vamos ver qual é a referência que nós encontramos isso no Novo Testamento. Seguindo, é a repetição. Então vocês vejam que o que está em azul sublinhado, né? Os que me odeiam sem motivo, tá certo? Seguindo. Pode seguir. Pode passar, por favor, Ismael. Posso passar mais uma? Desculpa. Pode. Tem uma travadinha. Agora. Pronto. Pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. E como azul também está, deram-me fel, e na minha sede serviram vinagre. Por que essas partes que estão aí colocadas, elas são tidas como proféticas? Porque elas são citadas no Novo Testamento. Nós vamos ver de que forma que ela é citada no Novo Testamento para que esse link ocorra. Nós vamos entender que Jesus, os profetas antigos disseram que Jesus, o Messias, vinha da linhagem de Davi, certo? Vinha da linhagem de Davi. Então tem toda uma consequência do porquê que Davi é tido como um profeta, digamos assim, menor, né? E
e os profetas, gente, só esclarecendo, a divisão de profetas maiores e menores não é no sentido de importância de moralidade, no sentido de produção textual, certo? Por isso que são maiores ou menores, tá? Essa é a divisão que a gente encontra lá. Então, qual é a referência que nós vamos ver aí? Podemos seguir. Olha, em João, no capítulo 15, no versículo 25, olha, mas é para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo. Olha o que João cita. Para cumprir a palavra que está na lei, odiaram-me sem motivo. Se a gente for lá atrás, nós vamos ver exatamente o que Davi colocou no salmo dele. Por isso que aquela parte, ela é tida como profética. Tá certo? Outro, agora, Paulo em Romanos 15:3. Pois também Cristo não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Também fazendo referência ao Salmo de Davi. Tá? Existem outros trechos de Paulo em que ele cita bastante esse Salmo de Davi, tá certo? Seguindo. Deram-me de ver, isso está em Mateus 27:34. Eu trouxe só alguns evangelistas, mas embora estejam todos. Deram-me de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Está lá atrás também no Salmo de Davi. Não é? E em Lucas, ele também faz referência a isso. Soldados também caçoavam dele, aproximando-se, traziam-lhe vinagre. Tá? Deixa eu ver se tem alguma referência final. Pronto. E em João, em 19, 28, 29, olha que interessante. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre, num ramo de hisopo, levaram-na à sua boca. Então nós vemos que o evangelista fala, para se cumprir a Escritura. Por que nós trouxemos isso? Exatamente para justificar esse versículo 17 da perícope que nós estamos estudando. Era da cultura dos hebreus, era da cultura dos apóstolos, o conhecimento, o estudo das Escrituras. E o Messias, para ser qualificado como Messias, tinha que cumprir aquilo que as Escrituras diziam. Então, eles faziam referência à Escritura. Por isso, João acrescentou que quando Jesus tomou aquelas atitudes lá no templo, né, da forma que aquilo ocorreu, ele lembrou desse trecho, o zelo por tua casa me devorará. Ou seja, o fato de estar se preocupando com a organização do templo, da prática da religiosidade, das coisas corretas, tentar fazer o correto, isso iria consumi-lo no sentido do interesse material que o povo tinha naquela época para fazer uso do templo, como ainda hoje acontece muito na nossa sociedade. Então, por isso é que ele colocou que os discípulos se lembraram, quando isso aconteceu, o zelo até o caso me devorará. Se nós fôssemos falar aqui um estudo literário, eu tenho um estudo literário desse salmo, que é muito interessante, nós vamos ver como se encaixa, como os momentos que Davi passou se encaixam perfeitamente no sofrimento, na pressão que Jesus sofreu nas atitudes que ele tomava com o discurso que ele tinha. Então, a pressão que os hebreus faziam era muito forte, eles não aceitavam aquilo tão facilmente como a gente pensa. Então, Jesus se impunha pela sua moral. A moral de Jesus é que realmente se impunha e ele falava o que ele tinha que falar. Então, por isso, João utilizou aí no 17, o zelo por tua casa me devorará, dizendo que os apóstolos se lembraram do que estava escrito. Escrito aonde? Em Davi. O que prova que eles tinham realmente o conhecimento da Escritura. Não é? Porque eles fizeram esse link diretamente ali com Davi. Né? E eu estou mostrando que a origem de Davi veio desse salmo e em que circunstâncias Davi
coloca. Agora, se nós formos interpretar que Davi estava com a Arca da Aliança, queria arranjar uma casa para Deus, e nós fomos transcender essa interpretação para aquela que nós falamos que o Israel trouxe do templo, aí, minha amiga, a gente vai embora e a gente viaja e é uma coisa maravilhosa, entendeu? Porque é exatamente esse fechamento que nós fazemos. Então, esse trecho nós trouxemos para justificar o 17. Muito bem, continuando. O 18 nós vimos, e o 19. Em resposta, disse-lhes Jesus, esse tempo verbal, eu confesso para vocês que eu não engoli ainda, tá? Por que eu não engoli esse tempo verbal? Porque eu não vi esse tempo verbal em outras traduções. Não sei por que o nosso irmão Haroldo usou esse tempo verbal. Aonde eu consultei, eu não vi esse tempo verbal ainda. Então eu tenho um pouco de dúvida com ele. Vou falar por que eu tenho um pouco de dúvida com ele. Porque fala, destruirei, e no 21, João diz que ele se referia ao próprio corpo, então fica uma coisa um pouco desconexa. Tá? Geralmente, nas traduções, está escrito destruireis ou destruir. Então, são dois tempos verbais diferentes, fora da pessoa de Jesus. Tá? Então, destruirei este santuário e levantarei em 3 dias. E aqui nós vamos perceber que ele usa o termo santuário diferente do templo lá em cima. Novamente, nós vamos cair, né? Se houvesse tempo, seria até interessante que o Israel fizesse aquela explicação dele novamente, explicando as partes do templo, porque eu notei que na semana passada, várias vezes, e na semana retrasada, o Israel falava em Santo dos Santos, e eu não sei se todas as pessoas aqui sabem ao que ele se referia, quando ele fala em Santo dos Santos ou em Santíssimo. E quem não conhece a estrutura do templo, talvez não entenda o que essa expressão quer dizer, né? Talvez fosse interessante para fechar essa explicação fosse dada para ficar certo, né? Então, destruirei esse santuário, então destruí esse santuário e levantarei em 3 dias. E nas interpretações que nós fizemos nos estudos, o que é que nós vimos? Que se esse santuário, sendo aquela parte mais íntima, certo? Que nós trazemos dentro de nós, pela interpretação que nós vemos levantando, nós vimos que esses ataques, essas investidas que nós sofremos no processo de autoconhecimento, no processo de nos libertarmos dos nossos cativeiros interiores, né, eles promovem realmente uma guerra muito clara para que nós não saiamos da posição onde nós estamos. E isso, muitas das vezes, causa assim, quedas temporárias, causa baques temporários. Mas o que é mais interessante nessa passagem é que houve o baque, aí nós temos. É muito importante, e até, como é que eu posso me expressar? E até comum que nós caiamos, mas não é comum que nós permaneçamos no chão. Então, cair é normal, mas permanecer caído, não. Né? Então, muitas das vezes, o baque a gente leva. Não é? Mas, e aí ele vai novamente utilizar aquela expressão, levantarei, eu levantarei, o esforço próprio novamente, em 3 dias. E se a gente for pegar os 3 dias aqui e for transcender para o que nós já estudamos sobre o significado de 3, também fica muito interessante, mas a gente iria devagar muito se fosse nesse caso. Então, essa expressão, esse versículo está muito ligado a essa tendência que nós temos de, no processo do autoconhecimento, muitas das vezes até pensar em desistir, levar determinados baques, tá certo? Mas o importante, da parte moral que nós poderíamos, assim, levantar, isso é uma sugestão para que o grupo possa conversar, é que cair é aquela frase, tropeçar é natural de quem anda. Porque quem não anda não tropeça, mas em compensação não avança. Né? E cair é normal, mas permanecer caído não. Então, esse versículo, ele nos enseja que é normal levar o baque, mas pelo nosso próprio esforço é levantar e seguir adiante. E aí nós vamos para o 20, quando ele diz que, então, os judeus lhe disseram,
que esse santuário é edificado em 46 anos e tu, em 3 dias, o levantarás. Aí fazendo aquela menção sobre a criação do templo, que começou em 19 a.C., né? E estava mais ou menos terminado em 27 depois de Cristo, né? Só foi concluído mesmo perto dele ser destruído em 70, né? Os detalhes finais. E aqui nós vemos quem são os judeus nesta passagem. Se nós formos seguir a nossa linha de raciocínio, que foi proposta, que vocês também falaram na semana passada, nós vamos ver que são todos os interesses mundanos, o elemento judeus, tá? Para que a gente não fale judeus, só judeus, e as pessoas entendem que ele está falando mal dos judeus, não é isso. É o elemento textual judeus, aí, eles são, na realidade, todas aquelas questões mundanas, aquelas questões imediatas que chamam a nossa atenção, que nos iludem, que nos pregam terra a terra, sempre vão nos chamar a atenção para aquilo que é do terra, para aquilo que é, na visão deles, o correto, que é o normal, sempre fazendo o apelo para essa visão. Por isso, eu pergunto, como é que você vai levantar se você está nisso daqui? Se tanto tempo se vive desse jeito, como é que vai se levantar? Então, esse questionamento é um questionamento íntimo que ocorre dentro de cada um de nós quando começa esse processo do autoconhecimento. E aí vem quando João vem no 21 dizer que ele, porém, falava do santuário do seu corpo, e aí nós vamos novamente trazer aquela interpretação que depois seria interessante se o Israel trouxesse, da questão do templo e do santo dos santos, não é? Então, ele se referia ao santuário interior, tá certo? E aí uma coisa interessante, quando nós formos aqui para o final, que vai dizer, portanto, ele foi levantado dentre os mortos, nós vamos ver 2 tempos de verbo. No 19, ele fala, destruirei o santuário e levantarei. E no 20, foi levantado. Levantarei, levantou-se ou foi levantado? Então, esses 2 tempos de verbo, eles vão nos trazer uma outra noção. Que como ele diz aqui no 22, que a Escritura, creram na Escritura, porque a Escritura era verdadeira e a Escritura se cumpriu, então nós vemos que existe uma questão íntima, de posicionamento íntimo, levantar, e existe o foi levantado que está dentro das leis de Deus. Então, na medida em que nós nos afinamos com as leis de Deus dentro de nós, a lei de Deus age através de nós. Daí, o levantarei ou o ser levantado, né? Para que a Escritura se cumpra aonde? Na nossa consciência. Então, isso aqui era mais ou menos uma proposta para a gente iniciar a discussão. Existem outros elementos para que a gente possa trazer, mas para não ficar muito centralizado, seria então interessante a gente abrir agora para o grupo, para as suas considerações, as suas críticas, as suas sugestões em relação a esses 4 versículos. Câmbio. Muito bom, Antônio. Quantas referências, né, que você trouxe interessantíssimas do Salmo, dos Salmos, de várias passagens do Velho Testamento no Novo Testamento. Tem até um livro bem interessante, que é um comentário, na verdade, comentário do uso do Velho Testamento no Novo Testamento. Eu acho que é mais ou menos assim, que vai focar justamente nessa questão. O quanto a gente tem de citações, de lembretes, como você falou, os discípulos lembrando das passagens no momento que Jesus referenciava, ou então no próprio texto evangélico, o evangelista fazendo algumas referências. Então, agora, e principalmente as interpretações interessantes que você trouxe, agora eu passo aí a bola para os companheiros que quiserem comentar. Israel também, se você puder nos recordar aquela questão da estrutura do templo. Eu estava até procurando aqui algum material de imagem para mostrar, mas terminei não achando. Mas era bom mesmo a gente entrar nesse ponto. Se você conseguir, meu amigo, nos trazer algumas informações
sobre... Porque a gente trouxe, nas reuniões anteriores, até uma imagem, essa imagem aqui, ó, perdão. É uma imagem do templo no lado exterior, né? Mas no interior, a gente não adentrou muito quanto essa imagem aqui, ó, da divisão dos pátios e tal. Mas aqui dentro mesmo do templo, há uma outra subdivisão, né? Aí, se você puder falar para nós, se não conseguir hoje, semana que vem, se quiser trazer também, mas seria ótimo. Eu não sei se... Eu tenho uma imagem aqui Ótimo. que tem, só que não tem como que eu poderia estar passando. Você quer compartilhar? Eu posso descompartilhar aqui, você compartilha, se for no computador. Deixa eu ver aqui. Está no computador. Deixa eu só ver se eu consigo abrir ela aqui. Tranquilo, tranquilo. Oi, Alexandre, chegou. Alexandre chegou. Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente. Estou ouvindo aqui vocês, viu? Oi, Larissa. Oi, Israel, você falou? Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma questão dentro do que Antônio falou também, enquanto eu vou abrindo aqui a imagem. Eu achei... Tá. Tranquilo. Eu abri aqui no computador. Daí, como é que eu faço? Você falou? Eu tenho que... Apresentar agora. No lado, aparece para você aí apresentar agora, no lado direito inferior? Pronto, aí você coloca ou uma janela ou a tela inteira. Vamos ver a janela. Uma janela, aí você pode selecionar a foto. Apareceu a imagem? Ainda não, mas acho que já chega. Vou tentar compartilhar a tela inteira, né? Não consegui. Eu não sei se a imagem consegue compartilhar. Mas aí é só, acho que selecionar a janela que a imagem tá. Se ela aparecer para vocês, é porque dá. Quando eu saio, ela aparece aqui. Eu não sei se é muito grande a imagem. Eu estou com ela aberta aqui no computador. Tenta a tela inteira, então. Então, tenta apresentar sua tela e aí a gente vê o que você estiver vendo. Apresentar agora a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Vou ter que cancelar isso aqui. Deixa eu... Não abriu, né? Não, eu estava até checando aqui se eu tinha permitido que os participantes compartilhem tela e habilitado. Israel, passa o link dessa imagem pro Ismael para ele acessar e ele colocar. Ótimo, pode ser, Israel. Deixa eu passar o link. Ela está na internet, é? Tá. Pode colocar aí no chat. Coloca ali no WhatsApp? Pode ser também, pode ser. Vamos ver se consigo.
Mas enquanto esse trâmite é feito, os companheiros do grupo não querem fazer um comentário dentro das contribuições que tão enriquecedoras que deram na semana passada, não querem acrescentar mais coisas? Uma pergunta também, né? Pois é, eu Tony, concordo eu achei interessante. Pode falar, Desculpa, Irvina. pode ir, Larissa. Eu achei tão interessante, eu até tomei nota. A questão que o senhor fala é o seguinte, que cair é natural de quem anda, permanecer caído não. E assim, acho que fechou tudo, né? O que a gente estava vendo diante do que o senhor passou, porque é aquela questão daquele ciclo, da gente sempre estar buscando, principalmente nesse período que a gente está agora, sobressair as dificuldades, né? Aí a Larissa acho que quer complementar também, né? Sobre aquela casa de destruirei esse santuário, essa conjugação não faz sentido, Jesus dizendo que vai destruir, né? Faz mais sentido algo que destruirão, né? É algo relativo a uma terceira pessoa, e não a Jesus efetuando esse papel de destruir. Então eu estava com essa dúvida, né? Por que que destruirei esse templo? Jesus vai destruir o seu próprio corpo? Né? Não faz sentido. E agora com o que Antônio estava falando, né? Pode ter sido a própria tradução, né? Que não está refletindo bem a ideia, né, central do texto. Verdade, por isso que é sempre bom a gente fazer um estudo comparativo entre traduções. Mesmo o Haroldo se dedicando muito, tem alguns erros na tradução, certamente. Tem algumas passagens que até que estão faltando na edição. E aí a gente precisa ficar atento. Muito bom esse ponto trazido. Mais alguém quer comentar algo sobre o que foi falado? Queria aqui fazer uma breve reflexão, né? Dessa questão com os discípulos, né? Eles evocam o Salmo 69:10, e é importante que 69:10 já foi citado aí, gostaria de citar novamente, né? Sim, o zelo pela tua casa me consome, me devora, me tem devorado. Eles se insultam e os insultam deles recai sobre mim. Nesse sentido também de um prenúncio da própria paixão, né? Da própria ressurreição de Cristo. Então, essa questão de cair e levantar me recorda isso, né? Que os discípulos trazem, né, fazem essa menção logo no início da igreja primitiva, porque realmente isso aí é uma colocação feita pelos discípulos, né, pelos João lá, e eu acredito assim, que é exatamente uma colocação que coloca Jesus como aquele que vai sofrer, que vai depois passar por toda a sua paixão e pela sua ressurreição. Que aí, claro, não é interpretado naquele momento, né? E que a gente vê que lá, futuramente, quando Jesus, no seu julgamento, né, na sua paixão, trazem essa cena como se ele estivesse cometendo um crime, né? Como se ele estivesse querendo destruir o templo. Quando, na verdade, não é isso, né? Então, e isso serve como elemento de condenação para Jesus. A gente vai ver lá, né? Quando os judeus procuram trazer Jesus, não só esse, mas como outras questões que é trazida, mas essa eu lembro que é uma das que é colocada, né, como uma ameaça ao templo, a destruição. Muito bom, Ronaldo. Suas considerações. Eu queria falar, pode ser, com relação ao templo, né, tem essa colocação que o Antônio Carlos, eu não sei se eu estou me fazendo ouvir, porque eu estou com a garganta meio ruim hoje. Vocês estão me ouvindo? Estamos.
Tá. Então, o Antônio Carlos colocou, tem um trecho que é a questão da diferença entre templo e santuário, né? Se de fato existe uma diferença. Numa palestra do Haroldo Dutra sobre o templo, ele diz assim: o templo passa a ser o coração das criaturas. Em outro momento, ele fala: dentro de cada um de nós há um santuário. Eu não sei se realmente existe uma diferença, ou é só uma questão, em algum momento usa templo, em algum momento usa santuário. Né? Eu acho que ele coloca o templo como como o coração do homem, né? Onde ele é capaz de destruir com mudanças, com a reforma íntima, ou refazer, né? Aí, em alguns momentos, ele usa também santuário. Eu realmente, assim, eu não sei, Antônio Carlos, se você pode voltar a esse assunto, se você realmente encontrou diferença nesses termos, né? Templo e santuário. Eu entendo realmente como o Haroldo colocou, realmente o templo ele passa a ser o próprio homem, o coração do homem, mas eu não sei se em relação a se tem alguma diferença. Eu acabei ficando assim em dúvida também. Na realidade, Lili, quando a gente vai estudar as obras de Emmanuel, que é o espírito que indiscutivelmente mais estuda, mais divulgou esse método de estudo, a depender do contexto da passagem, ele aborda de formas diferentes. Assim como Jerusalém em forma diferente, vários elementos, de acordo com a análise da passagem, ela tem um contexto diferente. Né? Por exemplo, Jerusalém, em algumas passagens, pode ter o significado do local sagrado, do local da oração, do local da elevação, mas também, em outras passagens, ele pode simbolizar o local do sacrifício, o local dos interesses imediatistas. Então, como o vocabulário da hebraico ele era muito figurativo, ele era muito assim atrelado ao sentido que as pessoas davam relativamente àquilo que elas faziam, de acordo com o contexto, ele pode ser apreciado de uma forma ou de outra, não pode ser fechado. Né? Nesse tipo de estudo, a gente nunca pode fechar o texto, né? Porque em outra passagem ele tem um contexto diferente. Então, nas obras de Emmanuel, às vezes você encontra templo com sentido, às vezes você encontra o santuário com sentido. Talvez agora, com essa exposição que o Israel vai fazer, fique interessante a gente ver a parte física do e depois tentar trazer isso para o mundo interior para a gente enxergar as várias instâncias que existem no nosso mundo interior e que caracterizam e justificam essa divisão, né? Como a gente trouxe na semana passada, só para finalizar, muitas das vezes nas obras de Emmanuel ele fala, né, de santuário do coração, depois ele vai falar de santuário doméstico, depois ele vai falar de santuário interior, de santuário íntimo, ele vai falar em templo de pedra, vai falar também em templo íntimo, vai falar também em templo das práticas formais, que são sentidos diferentes. Então, sempre é de acordo com o contexto. Entendi, certo? Antônio Carlos, perfeito. Entendi sim, obrigada, viu? Muito bom. Chegou aqui, viu, Israel? Já está na tela. Eu estou vendo que o Alexandre também colocou algumas referências aqui. Eu não tenho visto alguns comentários aqui do Adalberto também, falando que penso que a palavra casa, quando eu acredito que seja naquela referência do zelo, né, pela sua casa, devorará, está empregada em outro sentido, não no sentido de prédio. Pois é, Adalberto, há esse profundo sentido simbólico mesmo, né? Casa, santuário, templo, como está sendo trazido. O Alexandre também colocou aqui algumas referências, mas, Israel, aproveitando que a imagem está em tela, deixa eu ver se eu consigo até colocar ela maior. Dá até para eu dar zoom aqui se você quiser, ó. E aí acho interessante a gente fazer esse passeio virtual aí dentro do templo. Fica à vontade, amigo, para ser nosso guia.
Não sou tão especialista assim, não, para ser guia. A gente vê aí, então, a estrutura do templo aí, ele por completo, né? Vamos dizer assim, até que nessa parte inferior aqui embaixo, próximo a essa outra planta baixa que ele tem aqui, ali é o pináculo, né? Nesse cantinho aí, exatamente. Aí é onde Jesus foi tentado, né? No pináculo do templo. E dentro dessa parte interior aí, que é o pátio, né? A gente vai ver que tem a referência ali, que é se eu não me engano, é o 8, que é o pátio dos gentios. Então, toda essa área aí externa, vamos dizer assim, é o pátio dos gentios. Aí, onde ocorreu, vamos dizer, essa passagem, né? De Jesus, dessa perícope que a gente está estudando aí. E a parte interna ali, a gente vai ver que o número 7, já entrando para dentro do templo, ali tem o pátio das mulheres, mas o templo em si vai ser aquela parte laranjada ali em cima, onde vai ter essa planta baixa, daí a gente vai vendo onde tem o número 1 e o número 2. Tá vendo? O número 1 seria o Santíssimo e o 2 o lugar santo. Então, quem adentra a porta ali pela frente, entra nessa setor 7 do templo ali, né? Que essa deixa eu só voltar, abrir um pouquinho aqui. Seria essa anticâmara ali, a 7 seria o pátio das mulheres que eu falei. Então, quando você entra e adentrar, que não tem a escadinha ali na frente do 3, é a entrada do templo em si. Ali que vai ter o lugar santo, né, onde tem a menorá, onde tem os 12 pães, né, aqui só entra os sacerdotes nessa área. E uma vez por ano, nessa parte 1 ali, que é o Santíssimo, que é o Santo dos Santos, né, que falam, que só entra o sumo sacerdote. Então, nessa área 2 ali, os sacerdotes entram, né, essa parte do templo. E a gente vai ver no Velho Testamento, na forma de tenda, a área, vamos dizer assim, do templo seria a tenda fechada em si. O lado externo dela, antes das cercas, seria o pátio dos gentios, né? E adentrando, a única separação que tem dessa câmara 1 para 2 ali é um véu, né? Seria tanto que o sumo sacerdote, quando ele entrava ali no lugar santo dos santos para fazer os rituais, era amarrado no pé do sumo sacerdote uma corda, né? Enquanto ele entrava nessa área ali que é o lugar santíssimo, se ele viesse a passar mal e tivesse algum problema e viesse a desfalecer ou morrer ali dentro, eles puxavam com a cordinha para fora, porque ninguém poderia entrar nessa área ali onde ficava a Arca da Aliança, né? Então, esse lugar que seria o Santíssimo. Então, dentro dessa estrutura ali, a gente vai ver assim que esse evangelho do João, se a gente for de João Evangelista, se a gente der vazão para estudar todos os elementos e aprofundar, a gente pode entrar num labirinto ali que a gente vai se perder, vamos dizer assim, muito nessa questão de se aprofundar e perder o contexto panorâmico em si, né? Porque o João também, vamos dizer, quando ele escreve o evangelho dele, o templo já tinha sido destruído, né? A maioria dos apóstolos já tinham desencarnado, até Paulo havia desencarnado, né? Nesse período aí de 90 antes de Cristo, depois de Cristo aí, né? Quando ele escreve esses evangelhos dele. Então ele também quer trazer essa mensagem, vamos dizer assim, atemporal, né? Dentro do evangelho dele. Por isso ele dá essa estrutura dentro do evangelho dele, a sequência, ele traz essa passagem lá no início do evangelho dele, né? Por conta que os outros evangelistas, os sinóticos lá, trazem ele um pouco antes, vamos dizer assim, ali do período da crucificação. Essa passagem da expulsão dos vendilhões. Então, ele também dá dentro, já foi falado, sei, acho que até é redundante explicar, tá falando de novo, questão, não sei, né, dessa estrutura do próprio evangelho dele, né, que ele é dividido como se fosse essa área do templo, que no início dele é Jesus, vamos dizer assim,
com as várias passagens dos milagres dele, que alguns, que João não cita muito, ele não se basa muito nos milagres em si nesse ensinamento mais filosófico dele, né, mais aprofundado, trazendo esse Jesus como esse Filho de Deus, já no início do Evangelho coloca como sendo o Verbo encarnado, né? Então, ele dá essa estrutura aí que nesse primeiro contato eles estão junto com o povo, né? Como se fosse essa área do momento do pátio dos gentios. E depois adentrando, vamos dizer assim, para esse lugar santo, que seria, é o momento onde ele tá, os ensinamentos dele é mais direto aos apóstolos, né? Aos seus discípulos. Então, aquele ensinamento, aqueles já escolhidos, né? Então, seria dentro da estrutura do evangelho dele, até chegar ao ponto onde que Jesus já começa a ir para a crucificação. Ele está, no evangelho dele, é relato dele, já sem os discípulos, né? Que seria quando ele está adentrando ali no lugar santo dos santos. Dentro dessa estrutura que eu falo assim, que Haroldo ele traz, né? Que ele fala assim, que o evangelho de João tem a estrutura como se fosse a estrutura do templo. Então, por conta dele já ter vivenciado e já está com a idade avançada e ter vivenciado tudo isso, ele traz também esse contexto daquilo que ele quer passar também para o ensinamento futuro, né? Em relação ao evangelho dele. O que mais? Se eu não me perdi aqui. Eu não tenho didática nenhuma quase, viu? Talvez eu confunda vocês aí. Mas eu acho que o importante ali que ele falou, dentro no onde que é o templo ali, essa divisão que o Antônio estava falando do lugar santo, né? E o santo dos santos seria esse lugar santíssimo. Apesar que esse mapa aqui está muito bonito, é interessante, né? Essa planta, aliás, mas ela não dá para detalhar bem. Tem outra imagem que eu até coloquei lá no WhatsApp, mas não precisa ver agora também, que aí já deu para entender, que talvez tenha uma visão melhor. Isso aí, ó. Aqui mostra, assim, uma forma bem suntuosa também, né? Não sei também, esse seria o segundo templo, né? Onde que essa área 2 ali, seria a área ali onde ficam os sacerdotes, e depois tem tipo uma escada, uma portinha ali, que é essa região separada pelo véu, no lugar santíssimo, né? Não sei se teria toda essa estrutura, essa pompa, assim, né? Nesses detalhes ali. Muito bom, Israel, muito interessante mesmo. E só lembrar de duas coisas. Uma é que o templo, acho que você até falou, o Antônio também, em outras reuniões, que o templo, tiveram vários templos, né, e templos com estruturas um pouco diferentes umas das outras, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, isso, né? Então, você trouxe até uma foto também, né, Antônio? Bem legal, de um templo, um santuário bem primitivo. Então, muito interessante saber disso. O importante, gente, dessa exposição que o Israel fez, por que ela é interessante? Para a gente entender que, muitas das vezes, na interpretação das Escrituras, se compara esse templo como se fosse o nosso interior. E aí a gente tem que comparar os vários setores desses, que setor seria dentro de nós? Né? Então, quando Israel colocou aí do Santíssimo, dos Santos, o que é que existia? Por que era tão sagrado? Porque existiam somente 3 coisas no Santíssimo. Era a Arca da Aliança, onde eram guardadas as tábuas dos 10 mandamentos. A vara de Arão, que era o companheiro de Moisés, e um pote com o maná, que se dizia do maná que Deus deu para o povo de Israel. Eram as 3 únicas coisas que existiam dentro do Santíssimo. Só existiam essas 3 coisas, né? E esse Santíssimo, ele pode ser muito bem encarado como o profundo da nossa consciência, aonde está inscrita a lei de Deus.
Então, na hora que a gente faz esse link, já começa a se desenhar todo um panorama na nossa mente, todo um panorama. Se a consciência, o Santíssimo, ele pode ser a consciência onde está assim, o eu profundo nosso, a lei de Deus inscrita naquela consciência, aí nós começamos a desdobrar todos os outros setores em torno das instâncias mentais e espirituais que nós possuímos. Aí o leque se abre bastante. Por isso que é importante fazer essa colocação, porque o estudo ele vai bem profundo mesmo. E existem estudos que mostram esse encadeamento do Evangelho de João exatamente dentro desse aspecto, com toda uma fundamentação. Então, isso aqui não está sendo tirado de uma fantasia, de uma suposição, não, isso está sendo tirado dentro de uma análise que é feita realmente da letra do Evangelho e das próprias narrativas que o evangelista teve, não é? Por isso que eu achei importante que o Israel trouxesse isso, porque a gente vê isso várias vezes na colocação, né? Então, quando o Emmanuel fala em templo interior, né, templo íntimo, santuário interior, por isso que, voltando ao que a Lili estava dizendo, você vê essa diferença. De repente, o templo interior ele pode ser o corpo, como o próprio Israel já havia colocado em outra colocação. Ele pode ser, a antecâmara pode ser um perispírito, o Santíssimo pode ser o espírito, o Santíssimo pode ser a consciência pura, vai depender em que instância nós estaremos analisando. O importante é que esse contexto ele nos traz uma lição com uma grande profundidade espiritual, né? E para a gente propor aqui só uma rememoração, vai aqui uma sugestão, né, e eu gostaria que colocasse também agora o Word, né? Vai uma sugestão, que sugestão que é essa? Que a gente anote, gente. Quando a gente estiver estudando os elementos, vamos anotar os elementos, anotar para a gente ter a memória. E conforme a gente vai tendo a memória, vai vendo, a gente vai acompanhando como que a coisa se compõe. Porque senão se perde muito e às vezes a gente tem que voltar a determinados assuntos e não entende mais por que aquela palavra está ali, por que aquele conceito está ali, né? Então seria interessante. E aqui nós estamos propondo um resumo comparativo. É só um resumo, né? Esse resumo eu não revi esse resumo, provavelmente tem frases que eu tenho que tirar, outras que tenho que acrescentar, mas só para a gente ver um paralelo do que nós discutimos aqui, o que cada um falou. Eu estou pegando as principais ideias e fazendo um comparativo. Nosso corpo faz parte do templo de Deus, nem sempre são verdade. Então, aí nós temos João, aí do lado nós temos os versículos e uma comparação, né? Se der para aumentar um pouquinho, está todo mundo enxergando? Tá? Então, nós temos, né, olha, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. O que é que nós discutimos na proposta de fechamento moral com as ideias que o grupo deu? Que nós vimos que essa Páscoa é esse movimento de libertação do nosso cativeiro íntimo. Cativos que ainda somos das nossas imperfeições. E que o trabalho de autolibertação, ele exige um movimento ascensional. Daí, subir para Jerusalém. Então, note a comparação do versículo com a comparação sucinta, resumidíssima do que foi discutido. Isso aí pode ser ampliado e desdobrado muito mais. 14. Ele encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. O encontrar pressupõe uma procura, um reconhecimento, uma identificação. No processo de autoconhecimento, identificamos as nossas sombras interiores, os nossos defeitos, tendo-os, neste caso, o orgulho em suas várias faces, os vendedores, e o egoísmo, que são os cambistas, na cômoda posição interna, sentados. Então, nós fizemos esses links com os comentários que o grupo fez, e aí ampliou-se tremendamente o sentido desse versículo. Tá? Isso aqui é só um resumo. O 15. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois, também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. O verbo fazer indica ação,
trabalho, esforço, conforme o próprio grupo concluiu. As cordas simbolizam, de acordo com as propostas interpretativas do dicionário Wycliffe, um princípio de direção, um método de deslocamento, autoridade, restrição, etc. A expulsão, ou seja, o afastamento definitivo, ele ocorre em relação a tudo aquilo que alimenta as nossas disposições inferiores, os nossos vícios, as nossas más inclinações, né? Então, essa autoridade, essa vontade, essa decisão, esse princípio de direção faz com que nós afastemos aquilo que alimenta os nossos vícios e tudo mais, certo? Isso é só um resumo, né, gente? No 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Aí nós vimos lá, resumidamente, que o único sacrifício agradável a Deus é do interesse pessoal em prol do próximo. E aí nós vamos ver o que é a figura da pomba, que servia para sacrifício, tá certo? E o que é essa questão de fazermos o comércio espiritual, que a gente discutiu tanto, mas não incluiu aqui nesse resumo. Eu acho que essa frase ela já resume, a gente pode desdobrar em várias outras, porque já foi discutido na reunião, né? No 17, recordaram-se os discípulos do que está escrito, o zelo por tua casa me devorará. No mundo de efemeridades e do culto aos valores materialistas, o zelo pela boa conduta e pelos valores morais e transformação íntima para melhor provoca uma cobrança desmedida em reação à luz que se faz. Sempre há essa provocação, e aí realmente, está certo, essa provocação cria toda aquela celeuma e cria todos aqueles ataques, não é? Isso, resumidamente, vocês devem lembrar do que foi discutido. No 18. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Essa reação muitas vezes ocorre pelo questionamento quanto pela dúvida de nossa transformação ou pela nossa luta para tal, na tentativa de nos desestabilizar, de nos desacreditar, principalmente por parte dos espíritos que nos conhecem do passado. Isso aqui, tanto encarnados como desencarnados. Né? Então, quem é você? Né? Vocês lembram que a gente discutiu, aqui surgiu a expressão de santinho do Paulo, que não sei o quê. São aquelas coisas que se jogam na cara. Você agora, assim, é tão puritano, tão isso, tão aquilo. E aquilo esses são os sinais. Que sinal que você mostra para fazer isso? Quem é você para fazer isso? Foi até a discussão que surgiu aqui quando foi feito, né? O 19. Em resposta, disse-lhe Jesus, né, destruirei esse santuário e levantarei em 3 dias. O nosso mundo íntimo, muitas vezes, é abalado pelas decepções, inseguranças, dores, a ponto de nos sentirmos destruídos e arrasados. Porém, com Jesus, porque quem disse aí foi Jesus, né, o elemento de Jesus na passagem, se temos o direito de cair, não temos o de permanecer no chão, cabendo-nos a reação imediata de subir, levantar e a continuação da jornada. Aí no 20, então os judeus lhe disseram, este santuário foi edificado em 46 anos e tu, em 3 dias, o levantarás? Sempre receberemos os apelos dos opositores, o elemento textual judeus aí, que são os opositores, chamando a atenção para as referências físicas passageiras com suas conquistas e ilusões. Né? O penúltimo, ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. É necessário aí, nesse movimento, um posicionamento interno de maneira clara. Essa autoafirmação, ela é uma decisão íntima para o enfrentamento das cobranças e estímulos externos. Né? Então, daí essa questão que nós vimos aí do respeito aí ao santuário do próprio corpo. Isso é um posicionamento íntimo. E, por último, que ele diz que, portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus.
O levantar íntimo e o ser levantado pressupõe a união da decisão pessoal de conformidade com as leis de Deus, que se cumprem como uma escritura na consciência de cada um. Então, isso aqui é um resumo, a proposta de um resumo daquilo que foi discutido, que nós juntos fizemos, versículo a versículo. Né? Claro que isso aqui pode ser ampliado, a gente pode dar um sentido espiritual muito profundo a isso, e se o grupo, eu gostaria que o grupo fizesse algumas colocações e pedir licença também de poder ler uma mensagem no final exatamente sobre essa luta íntima, sobre o que é esse processo de transformação. Mas antes eu gostaria de ouvir aqui a opinião do grupo sobre essa comparação, o que concorda, o que não concorda, o que pode engrandecer, se foi isso mesmo que nós discutimos ou não, que isso aqui está de uma forma muito resumida, por isso que é importante que se nós tivéssemos anotado, facilitaria bastante a discussão. Câmbio. Antônio Carlos, eu achei excelente esse resumo. Se a gente puder, eu queria ter acesso para cada um começar a investigar, a refletir, como você diz, é um resumo, mas que tem um leque muito maior. Então, cada item desse dá para você fazer grandes reflexões, pesquisas e mais pesquisas. Olha, parabéns, excelente. Antônio, eu ia também agradecer o seu trabalho aí que todo mundo está tendo, né, com esse levantamento. Esse mapa aí que o Israel trouxe aqui, eu fiquei fascinado. Não vejo a hora de vocês possibilitar o download disso aí, né, colocar no grupo, para a gente ver isso aí, mas eu estou aqui babando, viu? Obrigado, gente. Israel, desculpa, também é excelente, Israel, o seu trabalho, muito esclarecedor. Parabéns, viu? Eu vou colocar um link aqui, quer ver, que na verdade essa primeira ideia do tempo, como essa estrutura aí, tem o Haroldo iniciou lá no site que ele tem, eu acho uns 2 sites ali, né? Mas tem um dele, porque tem um de Odisseia e tem outro que ele posta as questões mais da doutrina espírita, né? E tem um grupo de estudo que ele está fazendo de João, só que o grupo está andando. E são pequenos trechos que às vezes ele fala assim, os primeiros foi curto, 15 minutos, 10 minutos, que ele fala dessa estrutura. E ele está avançando ainda, acho que está no roteiro 7. Ele fala do Evangelho de João. E é interessantíssimo, se pudesse assistir, né? Eu vou colocar o link aqui, se assistir esses vídeos dele lá e ver todo esse material que o Antônio trouxe, vamos dizer assim, para a gente se aprofundar mais dentro desse entendimento, dentro desse contexto aí. Eu gostei bastante também, um ótimo resumo do que foi discutido, Antônio. Eu também gostei muito do que foi trazido por Israel. E Alexandre colocou aqui, eu terminei só vendo agora, tava aquela discussão sobre santuário e templo, ele colocou uma possível distinção aqui interessante. Templo como espaço físico e santuário como espaço sagrado dos sentimentos e emoções elevadas. O santuário, substantivo masculino, lugar mais sagrado do templo judaico, onde era guardada a Arca da Aliança. Parte de um templo em que se realiza a missa. Muito interessante essa proposta de diferenciação. Me perdoe, Alexandre, só vi agora, mas achei excelente e Antônio, fica à vontade também para ler a mensagem. Antes, alguém quer mais comentar algo sobre esse resumo fantástico do Antônio? Tem uma parte ali do chat que nossa amiga ela falou assim: nosso corpo faz parte do templo de Deus, porém nem sempre é santuário, visto que precisamos ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Que nem assim, a gente está falando de templo e santuário, então quando a gente está tendo esse entendimento, falo assim, de templo com corpo físico, ainda a gente vive muito no externo do nosso corpo, na área dos gentios, a gente está nas partes do gentio ainda, vamos dizer assim, a nossa vivência maior, que é a matéria, que é a área externa. A partir do momento que a gente adentra para dentro do nosso
vamos dizer assim, psiquismo do nosso corpo ali material, é o templo em si. E o Santo dos Santos, na verdade, é o Espírito, que é lá onde está a lei de Deus, né? Então, a diferenciação ali do nosso corpo ali, ele, dentro desse paralelo, seria o templo, né? E nosso espírito lá, onde fica guardado o nosso espírito, que é comunhão com Deus, que é o Santo dos Santos. E seria esse lugar divino que a gente vai entrar, porque se a gente vê o roteiro do Evangelho de João, assim como o relato da vivência do Cristo, o Cristo vem vivenciar a nossa trajetória de evolução e transcendência do que é o material. Ele vem lá na manjedoura na forma mais simples, né? E se a gente for ver do elemento que ele vem ali na manjedoura, olha só, ali na manjedoura tem um material que é a estrutura, a casa, que é a pedra, o mineral em si, tem, vamos dizer assim, a manjedoura, a palha. Só estou falando de elementos, né? Só para tentar, assim, porque é um olhar só. Não estou dizendo que dentro dessa questão de filosofia, né? De filosofar. Então a gente vê também ali os animais, vamos dizer assim, que está ali dentro dessa presença da vinda do Cristo, e ele vem na forma mais simples, mais humilde, vamos dizer assim, no planeta Terra. E dentro da trajetória dele, de exemplificação, ele mostra, vamos dizer assim, as posturas que a gente vai ter que vivenciar e sair desse pátio dos gentios, né? E quando ele chama atenção ali no pátio dos gentios, que ele faz esse chamamento, através da expulsão dos vendilhões ali, ele quer chamar a atenção para a gente entrar aonde? Para a gente entrar em nosso templo íntimo. Claro que o templo que o homem construiu, que é o templo de Salomão, não é o templo de Deus. O templo é dentro de nós, né? Então, esse chamamento para dentro do templo, e dentro dessa passagem, exemplificação dele, a todo instante ele vai fazer relato das profecias, mostrando que ele é o Messias, né? Citando a Torá, ali mostrando que ele é esse, como diz João aí, o verbo de Deus encarnado, né? E porque se a gente for pensar assim, na trajetória de Jesus, né, vamos dizer assim, porque ele não precisava, ele não necessita da matéria, ele já é um espírito evoluído. Então a gente não pode dizer assim que ele teria esse tempo da mesma forma que eu estou relatando esse estado que a gente se encontra ainda, né? Porque ele já estava em comunhão com o Pai, mas ele aponta e nos mostra o roteiro por onde a gente vai ter que passar. E o final, vamos dizer assim, é a turbulência da cruz, né? É a vivenciação, como que se fosse assim, essa viagem só, quando ele deixa os discípulos, e quem começa a vivenciar ali é ele, como esse peregrino, vamos dizer assim, de exemplificação do divino, né? Através do sofrimento ali da cruz. Porque para a gente seguir Jesus, a gente vai ter que tomar a nossa cruz, né? Para a gente entrar nesse lugar santo dos santos e se desvencilhar da matéria, a gente vai ter que entrar nesse lugar, como se diz lá, onde a gente não queira ir ainda, né? E ali a gente vai estar somente nós, né? E Deus. Viajei um pouco aí, sabe? Muito bom, Israel. Então agora, olha, até lhe ouvindo, a gente vai passar um pouquinho do tempo hoje, pessoal. Peço para vocês a gente passar um pouquinho, já que no início eu tomei um pouco do tempo do nosso estudo, pela homenagem. Eu queria pedir um pouquinho mais da paciência de vocês, para a gente passar só uns 10 minutinhos. Tem a mensagem que o Antônio vai nos trazer. Eu queria aproveitar a fala de Israel e de vocês, porque eu queria agradecer a vocês pela compreensão realmente que vocês trouxeram, porque, em linhas gerais, o que eu entendi em relação ao templo que nós construímos aqui juntos tem muitos significados: templo, santuário, casa, mas em linhas gerais o que ficou bastante, acho que até o Antônio comentou na semana passada, que o templo representa muito claramente no texto que a gente está lendo o corpo, como já foi falado várias vezes, e daí a gente pode expandir isso para o corpo espiritual também,
A gente sabe das divisões que o corpo espiritual tem. Em outras filosofias, a gente vê que existem formas também de se enxergar os corpos espirituais, o duplo etéreo. Enfim, tem muitas filosofias que vão falar sobre essas divisões, assim como o templo tem divisões. Então, achei que encaixa bem com essa reflexão. E um outro ponto que também conversa muito com o texto, além do corpo, dessa noção material e externa, de certa forma, o mundo interior, né? E aí, as reflexões que vocês trouxeram em relação ao templo, ao santuário, como esse mundo interno. Acho que isso ficou bastante claro, esclareceu bastante, e até vocês falaram bastante sobre como uma palavra no nosso estudo pode representar várias coisas, né? Então, o templo aqui não é só um significado, é esse corpo, é esse mundo interior, e aí a gente vê o Antônio trazendo várias passagens do Emmanuel que vão falar sobre esse templo no coração, esse templo como a casa, como esse mundo interno, que vai ainda mais, vamos dizer assim, deixar claro e, e demonstrar que essa interpretação ela é interessantíssima. Muito bom, meus amigos. Agora eu passo a palavra então para o Antônio para fazer a leitura da mensagem, Antônio, e se você quiser também já fazer a nossa prece, fique à vontade. A mensagem já como uma prece, né? Baseado no estudo que nós fizemos juntos, das conclusões que nós tivemos, né, desse trabalho de reforma interior, né, de nos libertarmos dos nossos cativeiros, né, dos judeus exigindo uns sinais, nós trouxemos uma mensagem do livro Messe de Amor, mensagem número 14, que sinais tu nos mostras, né, sinal de Cristo. Não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas, felicitando o próximo, embora dentro, enquanto distribuis a linfa. A contribuição que nasce nas lágrimas carrega o sinal que a legitima. Muitos companheiros apontarão as tuas falhas, próprio verbo colocas à disposição da boa nova. No entanto, continua. Sabes que, no momento oportuno, terás os lábios selados e em silêncio pelo Senhor, quando lhe aprouver. Não faltarão vozes que te apresentarão a pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas outros que caíram a soerguer-se. Persevera convicto de que, no justo momento, o Senhor paralisará os teus braços quando queira. Estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que apregoas. Todavia, tens a certeza de que, no tempo devido, o Senhor dispõe de recursos para retirar-te da cena quando deseje. Segue, portanto, a reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteira. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenhas neles. Só as plantas parasitam se nutrim das árvores mortas tranquilamente. Jesus é vida e doutrina cristã é ação. Vai adiante, trabalha pelo bem e em teu próprio bem. Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores que te detêm em enfermidades graves. Se te informarem que se conhecem as doutrinas pelos homens que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o colégio galileu, constituído de ladrões, decaídos e infelizes, no qual sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador, que, todavia,
foram eleitos amigos do Mestre. Foi, porém, graças a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura, durante 3 séculos de martírio, que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas. Graças a eles, hoje conheces o divino amigo. Se quantos se dizem sadios soubessem das enfermidades soezes que lhes minam o organismo, desfaleceriam de horror. Descobre-se o câncer quando ele se põe à amostra. Quem poderia informar com segurança quando se teria rebelado, desorganizada a primeira célula cancerosa? Julgar a Terra um grande hospital porque milhares de homens estão hospitalizados seria pecar por excesso o pessimismo, considerando-se ser o planeta abençoada escola de almas. Enquanto muitos aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Se o médico se recusasse a atender os enfermos porque está com a saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina. Não te deixes descoroçoar, pois, com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho. Em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Deixa-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Segue além. Mesmo sabedor das limitações íntimas, rememora que, sedento algum, jamais inquiriu as qualidades morais de quem lhe oferece um copo de água fresca. Ninguém perguntará também quem és ou de onde vens, mas o que tens para dar em nome de Jesus, como sinal de que ele está contigo e tu com ele. E, ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti, abrasando todo o teu ser e queimando todas as tuas iniquidades. Assim seja. Joana de Ângeles. Assim seja. Qual é o livro mesmo, amigo? E o capítulo? Mestre de Amor. Mestre de Amor. Que maravilha. Olha aí o livro. Mestre de Amor, né? Joana de Ângeles, acho que é o capítulo 14, não é isso? Capítulo 14. Obrigado pela mensagem lindíssima, meu irmão. Sinal do Cristo. Acho que... E tem muitos trechos das interpretações que nós fizemos aí, viu? Exatamente, o que eu percebi, Antônio. Exatamente. Então, meus irmãos, que estudo riquíssimo, como falou a Irvina aqui. Agradeço demais a vocês, deixo um abraço e continuamos na próxima sexta-feira, ainda nesse tema, né? Vamos ver se a gente, durante a semana, se comunica para ir construindo também. Óbvio que muitas coisas a gente já avançou no tema, talvez a gente não precise voltar a alguns assuntos, mas vamos entrar nos outros evangelistas agora, dessa mesma passagem. Então, compromisso marcado, sexta-feira que vem, com vocês. Um abraço grande. Boa noite. Os materiais vão estar... Boa noite, boa semana, gente. Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, meus amigos. Os materiais vão estar lá no grupo e a gravação também. Eu coloquei lá, Alexandre, eu passei para você lá no